Então, essa série de violência, infelizmente, é vasta, né? E aí a gente vai falar hoje de um tópico muito recorrente que não vai se esgotar, que é polícia. Por definição, a polícia ela tem um lugar dúbio. Ela opera numa interface. Ela vai ajudar, ela vai amparar, ela vai ser um lugar que você pode relacionar de uma maneira muito simplista. Talvez eu dissesse que ela está naquele lugar do imaginário paterno, num lugar de proteção e cuidado. Chama a polícia. Chama aquele que vai te acudir, né? Tem alguém fazendo mal para mim, você vai chamar o bem, que seria a polícia. Que é o herói, que é o salvador, que vai tirar o mal, vai tirar o bandido, vai, né, te amparar quando você está perdido, precisa de uma instrução. E a outra interface é que justamente para fazer o bem para alguns, precisa fazer o mal para outros. É esse o jogo, né? Tanto que atualmente a gente tem um problema, porque a gente está dizendo polícia, ela vai proteger o cidadão de bem e ela vai eliminar o cidadão do mal. Então, para a gente conseguir dar conta dessa interface complexa, que é o do lugar do uso da força na sociedade, que polícia nada mais é do que isso, né? Já que, como a gente já está falando aqui, em princípio, no Estado moderno, o monopólio da violência é da Força Armada e da Força Armada dentro, que é a polícia. Se o monopólio é seu, você vai ter que ter algum critério para usar essa violência. E o nosso critério hoje ele é problemático. Por quê? Porque a gente tende a supor que aquele que é do mal é um bandido e que tem uma essência bandida, que faz que vai fazer uma metonímia, fazer um deslocamento muito fácil e muito tranquilo para ser do mal, bandido, demoníaco. Então, não é que você praticou um ato contra a lei ou contra o outro, ou você quebrou o pacto. Você é do mal. Então você não merece um lugar de cidadania para ser julgado e eventualmente punido ou inocentado. Ou você ser punido, pagar essa punição, pagar essa pena e voltar para o jogo. Essa seria a lógica, não é? Vamos lá, qual seria a lógica? Eu sou um cidadão, você também, você também, você também. A gente está jogando o jogo. O jogo é viver, nada mais do que isso. No meio desse jogo, opa, errei, sacaneei, fiz falta, cartão amarelo, tal, desculpa, continua o jogo, cartão vermelho, falta excessiva, volta para o banco, tal, tem uma punição, depois volta para o jogo. É isso, nada mais do que isso seria a punição e o lugar da polícia como aquele poder altamente complexo, com uma inteligência que deveria ser integrada e com o uso o mais limitado possível da força para fazer o gerenciamento da distribuição desses cartões. Então a polícia, junto com o sistema de ajuizamento disso, que chama judiciário, ele vai então fazer a circulação dessa força e da retirada dessas pessoas do jogo. Qual é a retirada? A gente combinou uma retirada, chama prisão, chama privação da liberdade, é o aprisionamento do corpo dessa pessoa. Só que, o que a gente tem feito cada vez mais? A gente tira o elemento do jogo. Chama elemento, não falei essa palavra sem querer. Tira o elemento. Retira. Como dá muito trabalho e você já está até aqui, um pote até aqui de mágoa e de ressentimento, o que você faz? Já mata na hora. Já mata. Já sai daqui, né?
Então a gente está com uma prática de morte. É querendo, é sem querer, é no impulso. É a cultura violenta, ancestral do Brasil, 500 anos de história de violência não simbolizada, de violência não digerida. Sim, a gente vai ter depois um outro espaço para discutir um pouco isso. Mas como é que a gente pode se autorizar um direito para fazer esse complexo gerenciamento da violência, da lei e do crime? A gente propõe, né, como agora, mais ou menos recentemente, a gente tem a proposição de uma lei, que é curioso o nome da lei até, que é Lei Anticrime. E a Lei Anticrime do nosso interessante, né, curioso juiz, a Lei Anticrime, ela facilita em alguma medida esse direito de gerenciar esse jogo, eliminando o elemento. É curioso que a prática revela, não está escrito na lei, você pode matar mais negro que branco, mais preto que branco no jogo, peça preta fora. Um pouco mais pobre, um pouco mais miserável, um pouco mais fora de um circuito rico. Não está escrito na lei. Você pode matar mais pobre que rico. Não está escrito. Não está escrito na lei que você pode matar, enfim, nem mais mulher, nem mais gay, nem mais trans. Não está escrito. Mas é o que acontece. É o que se faz. Então, a gente também tem aquele impulso, né, de destruição e, não coincidentemente, a gente tira do jogo aquele que é vulnerável, que pode sair do jogo sem devolver o meu crime, sem devolver a minha operação de eliminação. E a gente veste tudo isso com uma metafísica do bem e do mal, do certo e do errado, do direito e do humano direito, né? Então tem o humano que é direito e tem o humano que é errado. Então nessa metafísica um pouco transcendente, um pouco fantasiosa, a gente legitimaria essa prática de tirar do jogo uma camada gigante de muitas pessoas que são um pouco mais destituídas de um lugar de cidadania e subjetividade um pouco mais plenas, porque não tem nem condição. Aí você diz, bom, mas também não estudou. Todo mundo tem oportunidade, tem a escola, não foi estudar que ser bandido. Sim, sem dúvida. E eu diria que realmente o meu filho tem igual condição de estudar do que o teu filho, ou o filho daquela pessoa que vai numa escola e fala com o pai, com a mãe ou com os pais que talvez nem interroguem esse filho, nem o coloquem na linguagem, nem o formem, o eduquem, não tenho nem tempo, nem conhecimento, nem fundação psíquica para você convidar um outro que está se formando, um bebê, uma criança pequena, um jovem. Você não tem nem como convidar esse jovem a participar do jogo de uma maneira mais justa, de uma maneira rica, interessante. O meu filho quer saber, meu filho pergunta, ele tem interesse pelo mundo, ele quer estudar, ele quer conhecer. Que ele tenha interesse pelo mundo e que ele possa fazer perguntas ao mundo, que ele possa aprender e eventualmente vir a trabalhar em algo que lhe faça sentido, que lhe dê prazer e que lhe dê dinheiro. Então ele vai estar dentro do pacto social de uma maneira
que eu diria que é bem mais confortável do que aquele que não teve uma formação de base, nem na casa, nem na escola, nem na comunidade, nem no clube, enfim. Quais são as instituições possíveis que formam grande parte das camadas vulneráveis do mundo? São essas todas que eu falei? É isso que eu estou chamando de humano não direito? É isso que eu estou chamando de bandido? É isso? Eu estou chamando, então, de não humano, eu estou destituindo do lugar de humano milhões de pessoas que não fizeram um pacto social e não tiveram um lugar digno para fazer um pacto social subjetivo, simbólico, mínimo. E são essas pessoas que a gente está tendo uma licença para matar.